fazer, obter renda passiva mesmo com poucos recursos. Como que eu faço para começar a investir com pouco dinheiro em boas empresas, em boas pagadoras de dividendos, em bons fundos imobiliários? Qual é o segredo? Como é que eu faço para começar a investir e ter uma renda passiva? Todo mundo sabe, pelo menos quem me segue aqui sabe, que investir é a forma mais simples, mais fácil de obter uma renda passiva. Para você abrir um negócio, para você vai ter que pagar aluguel, funcionário, empreendimento, uma franquia, tudo isso vai exigir, além de muito conhecimento, também vai exigir um capital maior. E é por isso que eu acredito muito que investimentos é a maneira mais simples e mais fácil de obter uma renda passiva. E hoje nós vamos estar aqui com o Natan, um convidado especial do @degrão-em-grão, ele já está aqui na área, para a gente falar um pouquinho sobre como que faz para a gente obter essa renda passiva, começando a investir, mesmo que seja com poucos recursos. Vou colocar o Natan aqui e vou convidar o pessoal para participar também aqui. Se você está assistindo no gravado, adianta um pouquinho que a gente vai mandar os convites e já vai começar aqui a tocar o nosso conteúdo, né? Renda passiva com poucos recursos. Fala, Natan. Fala, Dallas, tu tá me escutando bem? Como é que tá o áudio? Rapaz, está um pouquinho de eco. Eco? Peraí. Tu tá me ouvindo bem? Eu te escuto perfeitamente. Acho que eu vou colocar o fone que talvez fique mais próximo. Vou mandar os convites aqui pra galera. Pode caminhar aí E a gente já manda bala. Cara, tu fez uma live com um cara que um amigo meu acabou de conhecer também, velho. Caralho, poxa. Eu comecei a seguir, eu nem conheci o cara. Mauro. Eu acho que é isso aí. Ele é daqui de Recife, né? Tá em É, Recife? Mauro Acho de que é esse mesmo, Recife. cara. Nos conhecemos aqui no Rio de Janeiro, mas ele Um já vai evento que os... embora. Já vai embora do Rio. Já vai, acho que vai para Florianópolis, vai pra praia. Aí tá certo. Sai de praia pra outra praia, né? É. Nossa, eu consegui embolar mais ainda o fone aqui. Deixa eu botar aqui. Agora foi. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vai entrando aí. O pessoal que tá no gravado, a gente já vai começar agora aqui. O pessoal que vai assistir depois aí. É. O pessoal tá entrando aqui com força. Vamos lá. Agora ficou top 10, cara, o áudio. Vamos lá. Natan, primeiro eu queria agradecer muito aí pelo convite, por ter aceitado o convite, né? A gente sabe aqui das dificuldades com a agenda, com tudo, com o espaço. A gente tá sempre na guerra aqui, né? Fazendo conteúdo, ajudando as pessoas. Então, arrumar um espacinho aqui foi de muita valia. Agradecer muito o pessoal do meu perfil aqui. Vai agradecer bastante. Também queria parabenizar aí, tá? Pelo teu trabalho, pelo teu perfil. Eu acho que eu já te acompanhava muito antes de a gente se conhecer, né? Depois da XP lá, que a gente acabou tendo um pouquinho mais de vínculo. Mas eu queria que você começasse, Natan, se apresentando mesmo pro pessoal aqui. E a gente depois vai tocando essa nossa pegada aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como ter renda passiva, mesmo com poucos recursos. Começando a investir e já começar a colocar o dinheiro para trabalhar, né? Então se apresenta aí que a gente vai começando aqui. Beleza. Bom, pessoal, eu me chamo Natan, né? Tenho essa página chamada De Grão em Grão. Em 2020, através dos meus investimentos, eu alcancei a independência financeira. Então, comecei há 12 anos atrás, com R$ 300, morrendo de medo. Ainda assim, coloquei R$ 100 de cada vez, para ver se eu não ia perder na época. Na época também a corretagem era bem alta, então não existia corretora que não cobrasse corretagem. Inclusive, algumas corretoras cobravam até para abrir conta na corretora, né? Hoje, praticamente, isso aí não existe mais. As corretoras são totalmente gratuitas, com plataforma,
Hoje tem informações, blog. Na época era um pouco mais complexo começar a investir. E hoje, né, a intenção é a gente provar que é possível você começar a investir com pouco dinheiro e que no médio e longo prazo é possível sim você ter uma renda passiva que vai gerar para você aí rendimentos para a sua independência financeira. Lógico, né, quando eu comecei eu não fazia ideia que isso era possível, não era o meu objetivo, nunca, assim, talvez eu pensava assim, não, quando eu me aposentar eu vou ter uma graninha a mais ali, eu imaginava assim, né, não Aham. imaginava também que eu ia levar tão a sério isso em algum momento, né, que foi quando eu realmente decidi que eu vi que seria possível, que aquilo estava se tornando palpável e real na minha vida, que eu me dediquei de forma integral a isso, né, e aí as coisas mudam. Legal. Nathan, a gente vai falar aqui, inclusive, com novidades. Eu vi que você participou desse último evento aí que teve de fundos imobiliários. Eu sei que tem um fundo, um novo fundo chamado o F Infra, né? Isso. Um novo entre aspas, né? Eu estava dando estudado nele também já. A gente pode tocar aqui mais para frente. Mas antes, as pessoas chegam muito aqui e fazem assim, Davidson, como é que eu faço? Porque assim, as contas não fecham, o meu orçamento não dá para a gente separar alguma grana e começar a investir. Aí, Nathan, o problema que eu acredito muito, né, das pessoas que se interessaram pelos investimentos é o problema assim inicial mesmo do orçamento como um todo. Diz aí, como é que você faz, como é que você fez então, né, para separar esses 100, R$ 300? Qual foi o segredo, qual foi o start que fez aí você conseguir, né, dizer não para muitas coisas, né, e isso fazer sobrar dinheiro no orçamento? Qual é o segredo? Como é que a gente faz? Qual é a técnica que tu usa, que tu ensina pro teu pessoal aí? Olha, essa pergunta eu considero uma pergunta chave, muito boa essa pergunta, porque na verdade poucas pessoas fazem essa pergunta, por incrível que pareça. Às vezes a pessoa ela quer perguntar isso, mas ela deriva para outras perguntas e não pergunta isso, né? E Uhum. realmente isso é o que vai nos dar disciplina e constância para alcançar os objetivos. Eu sempre falo, muitas pessoas começaram comigo, muitas pessoas começaram a investir, mas poucas continuaram e poucas já alcançaram a independência financeira. Algumas até investiram muito mais do que eu e por determinado momento elas decidiram abandonar e compraram um imóvel ou viajar, usar aquele patrimônio, etc. Não deram continuidade e hoje chegam até mim e falam assim, caramba, cara, eu lembro quando você falava lá atrás, você, pô, agora deu certo. E a pessoa meio que se frustra assim um pouco, né? E é fruto dessa pergunta. Essa pergunta eu vou responder ela em duas partes. A primeira parte foi fruto assim que eu considero que é o que vai te dar norte para você continuar ou não. Que é o quê? É você ter um objetivo. Se você começa a investir, e eu falo isso para muita gente aqui, né, até na live com o Mauro, ele falou assim, cara, você dá muito puxão de orelha na galera, porque realmente, se a pessoa realmente quer investir para a renda passiva, ela precisa definir esse objetivo o quanto antes. Porque qualquer coisinha, oscilação do mercado, qualquer fase financeira desagradável na vida dela, ela vai desistir, porque não tem algo realmente palpável, real. Ela fala assim, não, muitas pessoas falam assim, eu quero começar a investir porque eu quero ter independência financeira, eu quero alcançar isso, eu quero ter dinheiro, mas é tudo muito nebuloso, porque isso não é palpável. E eu falo assim, qual é o teu padrão de vida? É R$ 5.000? Então, primeiro vamos colocar assim, eu quero ter rendimentos de R$ 5.000 mensais. Olha, já começa a ser algo diferente do que, independência financeira. O que é independência financeira? O que é? Aí a pessoa, hoje, ela sobrevive com 4.000 e ela quer ter 10.000. Ela está fugindo da realidade dela e quer, ou seja, fica um negócio que, ou seja, ela quer mais os 10.000 mensais do que realmente a independência financeira, sabe? É desconexo da realidade dela. E aí, como é desconexo da realidade dela, ela não se vê ganhando R$ 10.000. E aí ela fala assim, é inatingível mesmo, esse patamar é muito longe do que eu posso alcançar, e ela desiste e abandona. É simplesmente isso. Então, uma coisa que eu coloco para primeiro passo é ter uma meta alcançável. Então, como que eu defini? A primeira coisa que eu decidi é que eu queria pagar uma conta, qualquer que seja, de casa. Era uma conta de água, de luz, da internet,
Eu não sabia qual. Eu falava assim, o meu primeiro objetivo é receber dividendos para pagar uma conta mensal. Quando isso se tornou realidade, cara, eu falei assim, cara, nunca mais eu preciso mais me importar com internet. Na época eu pagava ali em torno de uns R$ 150. E aí eu já estava um bom tempo investindo para receber isso. Isso que poucas pessoas também não entendem, que é um processo de evolução muito demorado no começo, mas quando chega do meio assim, dá uma alavancada muito grande. Porque nesse ano que eu alcancei R$ 150, mais ou menos, era algo próximo disso, eu falei assim, cara, agora eu posso. O meu próximo foco é o meu aluguel. E na época eu pagava 1.800 de aluguel. E aí eu falei assim, cara, 1.800 de aluguel já começa a ficar um negócio bem real, assim, palpável. Só que nesse ano eu cheguei em metade do meu aluguel já. No mesmo ano que deu essa virada significativa, foi assim, repentino. Eu não imaginava que fosse tão rápido nessa fase aí. Esses 2 anos seguintes foi algo que eu evolui muito grande. Primeiro, por 2 motivos. Porque a gente vivia um período de crise, que era período pré-eleição da Dilma na época, e que tudo estava meio que nebuloso para o mercado nacional, então tudo despencou. E como eu já tinha a minha meta de ter aquela renda mensal, quando eu vi tudo barato, eu comecei a aportar o máximo que eu podia. E aí, algumas coisas, por exemplo, eu adiei. Alguns objetivos que eu tinha, por exemplo, de viajar, um dinheiro que eu reservei, eu usei tudo para aportar naquele momento. Porque eu falei assim, bom, se der certo, eu sei que no final do ano isso aqui vai valorizar, eu consigo tirar o quanto eu investi e ainda assim esse patrimônio vai evoluir. E não deu outra. Isso aí aconteceu também em outras séries, como Greve dos Caminhoneiros, depois, mais para frente, na facada do Bolsonaro, por último agora na Covid. E eram momentos que a gente fala que é ciclos de mercado, né? Eu tenho livros aqui atrás que falam exatamente sobre isso, sobre você saber aproveitar momentos em que aqueles pontos, se você estiver preparado para ele, vai fazer com que o seu processo seja acelerado. Mas não é isso que eu quero falar agora. O segundo passo, isso aí são só oportunidades que fizeram com que realmente eu alcançasse. O segundo passo é você entender que a primeira meta sendo alcançada, você precisa se comprometer para não diminuir aquilo ali. E aí, na época, eu li um livro que era falando da história do Michael Phelps. Que ele falava que desde que ele começou a nadar, o treinador dele, não foi ele, foi o treinador dele, falou para ele o seguinte: o seu treino, você já sabe o que você tem que fazer, mas você só sai da piscina quando você bater o tempo do dia anterior. E aí ele falava, pode ser 0,1 milésimo lá, ele colocava nas casas decimais, né, para eles lá, que nadam bastante. E aí ele só saía da piscina quando ele fizesse isso. E ele falou que teve vezes, na primeira vez que ele entrou na piscina já bateu e ele não continuava a nadar. Ele falava, eu já treinei por hoje. E aí, ou seja, o que tem essa representação? Que quando ele ganhou as medalhas olímpicas e bateu o recorde, ele falou para mim, eu só não podia fazer menos do que eu fiz ontem. Ou seja, para ele, caraca, até arrepiei aqui, porque para ele, aquilo ali era uma competição contra ele mesmo. Ele não estava se importando se o adversário dele ia bater o recorde mundial. Ele só queria bater o recorde dele. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso aportar 1 centavo a mais do que eu aportei mês passado. Era isso, eu falei assim, é só isso. Eu só não posso cair. Eu só não posso aportar menos. Mas eu não posso também, pelo menos igual, mas aportar menos não. Então eu fiquei com isso na cabeça. E eu, como o meu aporte começou a ser R$ 300, aí eu comecei 300, aí só que assim, você também não quer começar com 1 centavo. Eu coloquei 1 centavo, mas aí é 305, 302, 310, e ia evoluindo, até o momento que realmente ficou ali, eu já estava investindo R$ 1.000, e aí já começa também, a minha renda já começava a apertar um pouquinho e tal. E como eu não usava os dividendos, né, era só aquilo que eu falei assim que pagava, mas eu não usava para pagar a conta, né? Era só um símbolo, era uma meta. E aí quando começou a realmente aquilo ficar um aporte também considerável, eu falei assim, cara, aqui eu parei e falei assim, ó, agora quanto tempo eu preciso? Porque daí eu falei assim, pô, tô aportando R$ 1.000. Eu nunca imaginei que eu ia aportar R$ 1.000, a verdade é essa. Porque na época, primeiro que eu não tinha salário para isso, né? As coisas foram evoluindo na minha vida e eu fui tendo oportunidades também. E aí, um parênteses que eu falo, muitas pessoas entram para os investimentos pelos motivos errados. Muitas pessoas chegam e falam assim, Nathan, eu quero independência financeira porque eu não quero trabalhar mais. Eu falo, pô, cara,
eu vou te dar uma má notícia. Não é assim que funciona. Você, você vai precisar trabalhar por um bom tempo, porque para manter o seu aporte, você precisa ter uma renda, cara. Você precisa ter alguma coisa injetando até alcançar, né? Aí muitas pessoas, quando eu alcancei em 2020, né, muitos conhecidos, e aí você é posto à prova, né? Realmente você ganhou, tal, né? Daí eu falei, tá, eu vou mostrar. Daí uma vez eu abri a carteira, falei, olha, isso aqui é o que eu tenho recebido, mais ou menos, em uma média, porque tem meses que eu recebo muito, tem meses que eu recebo um pouco menos, e aí eu mostrei a média. Por exemplo, mês passado, só dormindo, né? Eu fiz um cálculo e falei, mostrei para as pessoas, dormindo, eu durmo 8 horas por dia. Dormindo, eu receberia ali em torno de uns R$ 3.800 no mês passado. Eu falei assim, olha só, você imagina que, tipo assim, 8 horas que eu durmo por dia, no final do mês, me rendeu cerca de R$ 3.800. Que para mim é um negócio inimaginável que eu tinha há 12 anos atrás, receber um salário desse. E eu falei assim, somando o tempo acordado com o tempo dormindo, deu aí quase, sei lá, deu 2 dígitos de dividendos. Então, assim, aí muitas pessoas falam assim, caramba, mas quanto que você tem, né, para ter isso? E aí as pessoas não acham que é uma correlação direta. Eu falo, não é assim. Porque tem empresas que pagam um montante abundante num período, tem fundos imobiliários que às vezes dão uma crescidinha, às vezes cai um pouco, então não é algo constante. Mas o montante anual, se eu dividisse de forma mensal, pagaria todas as minhas contas e eu ainda tenho uma gordurinha, né? Então isso é a independência financeira, é quando você não precisa mais do seu emprego, do seu salário, que você consegue pagar, se bancar por conta disso. E aí, mas, né? Aí eu falo, mas quando você vai atingindo os patamares, você começa a ver que é alcançável e escalonável outras coisas. É aquela velha máxima, né? Já tem uma foto, né? Que é umas pessoas olhando pelo muro e vários livros, né? E cada Certo, pessoa certo. num número de livros, né? Essa imagem eu acho muito representativa e é aquilo mesmo. Algumas pessoas com 2, 3, uma pessoa sem livro, ela não consegue olhar por cima do muro, né? Aí uma pessoa com um pouquinho de livro, ela já consegue enxergar um pouquinho, e o outro lá que está quase aqui na cintura, né? Porque ela enxerga o horizonte mais longe. E é exatamente isso. Conforme eu fui alcançando esses patamares, né? Esses objetivos intermediários, eu comecei a enxergar mais longe. E para mim, que quando na metade do caminho eu falei assim, cara, agora eu quero que paguem todas as minhas contas. Eu quero, esse vai ser o meu objetivo final. Quando eu cheguei nele, eu falei assim, peraí, eu tenho objetivos aqui também, porque eu vou viver só eu, é só para mim mesmo, eu sou egoísta a tal ponto. Daí eu falei assim, não, então vamos lá. Então vamos continuar esse plano de forma que eu possa alcançar outras pessoas. E aí agora é essa a meta. Minha meta é eu ter planos aí de escola, faculdade, curso, sei lá, porque eu quero mostrar que, pô, dá certo, é possível. E assim, eu falo, qual é a minha prova social? Sou eu, é a minha vida, é eu aqui e É tá legal. tudo. Então, eu acredito que é esses dois passos. O primeiro, você colocar um objetivo que realmente você consegue, que seja palpável, que você alcançável. E o segundo passo é você determinar ali realmente um crescimento. É você sempre estar se quebrando o seu próprio recorde. Porque muitas pessoas se acomodam no primeiro aporte. E eu atendi muitos clientes assim, que era fácil. Assim, não é invenção, não. Tem pessoas que é muito fácil aportar R$ 2.000, R$ 3.000. É fácil, é o que sobra. E aí, isso aí, infelizmente, te coloca em outra zona de conforto, que é uma zona de conforto que você fala assim, agora eu já estou investindo, tá lá, estou separando, e não gera na pessoa essa noção que ela precisa dessa gana, assim, dessa vontade de querer ir batendo e evoluindo para o negócio andar, né? Napoleão Hill, ele fala muito disso, que você precisa aqui, ó, acreditar que as coisas vão acontecer, senão como eu falei, estou sendo até repetitivo aqui, prolixo, você vai acabar Uhum. sendo abalado pelas as questões que vão acontecer na sua vida. Então, Demorei, mas Nathan, respondi. não, foi, cara, show de bola, né? Eu anotei aqui, inclusive, né? Resumindo, né? Você deve amar o processo. Acho que essa conjunção aqui faz muito sentido. Amar o processo, ter metas alcançáveis. Pô, eu quero investir para pagar aquela conta de luz, eu quero investir para pagar ali a internet. Cara, isso aí vira a chave de muita gente. Se você investir só para fazer isso, e quando você alcança, você vai buscar novas metas. E aí a ideia de ganhar
de si mesmo, né? Vencer uma... Acho que é Sêneca que fala, vencer uma corrida, um campeonato é fácil. Agora, vencer de você mesmo, aí a luta é grande, né? É verdade. Mas me diz uma coisa, a resposta já foi até incrementada aqui nessa tua resposta, né? A minha outra fase aqui de perguntas era o seguinte, é, realmente vale a pena você começar a investir, mesmo que seja com pouco capital? Você falou que tinha 300, você colocou 100, com medo, tinha taxa e tal, mas assim, é, é outra crença que as pessoas acabam tendo, né? Ah, para começar a investir, eu preciso ter muito dinheiro. E na verdade é o contrário, você precisa investir para um dia ter muito dinheiro, né? Mas assim, a partir de quanto vale a pena? E assim, porque é o seguinte, né? Essa disciplina de você não usar também os dividendos, ela tem que pegar pesado, porque a partir do momento, isso chega muito para mim, né? Então assim, olha, se eu investir esses R$ 1.000 aqui, quanto é que eu tiro mês que vem? Eu fico, pô, meu irmão, calma aí, cara. Vamos pensar mais para frente, vamos acumular lá na outra fase de investidor que a gente pensa em quanto isso vai retornar, né? Vamos pensar no acumulado. Se esse dinheiro voltar, quanto que você vai, vai precisar para colocar mais dinheiro? Então, assim, vale realmente a pena começar a investir com pouco dinheiro e usar essa estratégia, tipo, pegar esse dinheiro de volta e reinvestir, ou não, só começa um investimento X, aí depois você migra, aí sim vale a pena pensar na estratégia de dividendos. E antes de responder, Natan, o pessoal está com uma caixinha de perguntas aqui, já tem perguntas aqui. A gente montou aqui um scriptzinho, a gente já abre também para as perguntas. Mas vamos lá. Legal. Eu acho que essa é uma pergunta também muito famosa. As pessoas perguntam exatamente isso. Eu tenho que ter um patrimônio para começar, ou eu começo com um pouco, com quanto, ou até mesmo deriva a pergunta, né? Com quanto que eu posso começar? Eu tinha essa crença. Eu, quando comecei, eu falava assim, não, quando eu tiver uns R$ 1.000, eu começo. Quando eu tiver, sei lá, uns 5.000, que eu falo assim, daí acho que é um bom valor, porque para mim era muito, na verdade, mas é um bom valor ali que já vai ser algo significativo, representativo para mim, aí eu vou dar valor àquilo, né? Só que tinha um limitante, que era o medo. Falei assim, cara, mas eu vou colocar 1.000 de uma vez? Nem vai demorar para eu juntar isso, ainda vou ter que... Aí eu falei assim, pô, eu na época tinha o valor mínimo para a corretora era R$ 100. Então não dava nem para eu colocar menos que isso, né, naquela época. Então eu tinha que começar com R$ 100, que era o valor mínimo para abrir a conta na corretora. E aí eu falei assim, vou começar com o mínimo, né, para abrir, para eu dar o primeiro passo, que era o primeiro passo. E o que eu vi é que, na verdade, não era o fato de eu ter um montante, mas o fato de eu começar. Porque depois que eu abri a conta na corretora e realmente estava lá os R$ 100, eu falei, não, beleza, o dinheiro está lá, agora vamos para o próximo passo. Na época, eu comecei porque eu li um livro sobre renda fixa, né, que era sobre tesouro direto. Então, eu não sabia nada sobre ações, não sabia nada de outras coisas. Eu abri a conta para comprar o tesouro direto, né, comprar lá os títulos. Então, esse era o meu único objetivo. Eu não tinha projeção nenhuma, eu não fazia cálculo nenhum. Eu só sabia o que eu li no livro, que ele falava que rendia muito mais do que a poupança, né? Na época até o dobro. E aí eu falei assim, bom, é só isso que eu quero, um dobro da poupança, porque assim, eu estou na frente dos caras que estão na poupança. Só isso que eu pensava assim, eu ia deixar na poupança, agora eu vou deixar ali, que é melhor. E aí, esse start de começar com pouco quebrou esse meu paradigma de que eu tinha que ter um patrimônio. E quando chegou depois de 12 meses, que eu fui olhar a conta, eu falei assim, caramba, eu pensei assim, eu coloquei um X, né? E eu imaginava que ia ter, sei lá, porque eu não entendia os juros compostos. Eu achava que, tipo assim, ia render do montante total, né? Desculpa. Mas, quando eu fui olhar, eu me assustei. Eu falei assim, caramba, rendeu. Eu fiz na calculadora aquele cálculo comum que todo mundo faz, que às vezes até faço postagem, as pessoas assim, como é que você chegou nesse valor aí? Se 12 vezes tanto, ou 30 vezes tanto, dá tanto, e esse juros está muito absurdo. Isso aqui são juros compostos, né? As pessoas não lembram disso. Resumindo, aquilo me impactou. E aí é quando você começa com essa, puxa, e se eu tivesse colocado 1.000? E se eu tivesse colocado 2.000? Aí você começa o e se, que você abre os olhos.
E aí eu falei assim, cara, eu tenho que continuar isso aqui. Então, é sim possível, e eu acredito que eu comecei com pouco, eu considero assim, R$ 100 para mim era muito, tá? Eu não estou falando que R$ 100 é pouco, mas hoje R$ 100 talvez seja algo real na sua vida. Então, talvez R$ 100 seja possível você começar com R$ 100. Até porque existem os investimentos que eu posso te afiançar, e até o Daço, que você compra. Na época, para mim, eu não sabia que existiam essas possibilidades. Então, sim, é possível. E existem até investimentos com características voltadas para a sua personalidade, para o seu perfil de risco, que vão te ajudar nesse processo. Então, não estou dizendo que é fácil começar com pouco, mas isso vai até te trazer segurança. Porque às vezes você tem um capital parado e você fica assim, vou colocar tanto X que daí vai render melhor. Mas não é assim. Porque tem um componente que ninguém lembra, que é o medo. Que é você ter segurança do que você está fazendo. Então, acho que é até viável você começar com pouco. E aquelas pessoas que acham que precisa ter um valor X, não precisa. Eu sou a prova viva. Eu tenho um checklist de 21 passos, Nathan, que eu entrego até para os meus alunos, né? Que um dos passos é o seguinte: você manda o dinheiro para a corretora, investe aquele dinheiro, o mínimo que você pode fazer. Aí, tipo, na outra semana você resgata aquele dinheiro e saca o dinheiro de volta para sua conta para você entender todo o processo antes de você realmente se ter confiança. Porque a gente que já é investidor é tão simples quanto colocar crédito no telefone. Você abre lá, aperta dois botões e ok. No outro dia chega a nota de corretagem, você lança lá no seu programinha, onde for, para depois falar sobre imposto de renda, enfim, né? Mas para quem nunca fez nada, e tirar o dinheiro da poupança, e tirar o dinheiro da conta corrente, é realmente assim, né? É vencer esse medo que você falou. Tem uma pergunta aqui, eu vou ver aqui logo se faz sentido, e aí a gente depois, eu puxo aqui o restante do conteúdo. É da Natália Andrade, né? Quanto tempo demorou para alcançar esse objetivo? Talvez ela esteja falando desse objetivo, Natan, de você, sei lá, pagar a internet, os primeiros R$ 100 Tá. por mês de dividendo. Acho que deve ser uma pergunta mais nessa pegada aí. Eu sempre falo que foram 12 anos para eu alcançar a independência financeira. Foram 5 para eu alcançar esses primeiros R$ 100. Primeiro porque, até pelo a condição que eu tinha, né? Eu comecei lá quando eu estava ainda como estagiário, ganhando R$ 400, depois passou para ganhando R$ 400, depois passou para 850 e depois de formado ali, comecei a receber R$ 3.000. Então, assim, nesses 5 primeiros anos, eu não tinha estrutura financeira, que muitas pessoas já têm um emprego fixo, por exemplo. Eu não tinha. Eu estava ali na concorrência de achar o que eu ia receber de uma maneira fixa, né? Uma renda segura, o que todo mundo acha que procura. E aí, o que eu ia colocando e aportando, eu fui fazendo isso. Mas eu só fui aumentar de verdade quando isso foi palpável. Até então, eu colocava R$ 50, R$ 100. Eu não tinha essa mentalidade que eu falei aqui agora. Isso que eu estou falando agora veio muito tempo depois. Veio quando realmente eu defini. Eu falei assim, isso eu acho que é possível. E outra coisa que talvez seja um bônus daquele processo que eu te falei, foi que as primeiras pessoas que eu falei foi pro meu pai. Eu falei, pai, eu estou separando um dinheiro que eu vou começar a colocar para investir e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, isso não existe. Você vai perder dinheiro. Todo mundo que eu vi que ficava mexendo com esse negócio de bolsa aí, perdeu, e ó, é perigoso demais. Aproveite sua vida, guarda um pouco, mas não deixe de fazer as coisas. E aí eu fiquei com aquela coisa assim, puxa, caramba, eu queria tanto fazer isso. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer, ó, vou falar para ninguém. E aí eu acredito que seja um bônus, que é você não falar para ninguém. Você começar quietinho, pianinho, não sair gritando para os quatro ventos, porque as pessoas que te cercam são as que menos vão te incentivar, não porque elas querem o seu mal. Muitas pessoas acham que é isso. Não é por isso, elas querem te preservar. Meu pai, eu sei que ele estava com medo de eu quebrar a cara, me frustrar por conta de amigos dele ou alguém que ele conhecia que aconteceu isso. Ele não queria isso para mim.
E por ele não ter conhecimento, ele prefere te poupar disso, então ele fala assim, não, não faz. Né? Perfeito. Então, acho que esse é um bônus. Mas foram 5 anos, mais ou menos, para eu começar a receber ali um valor significativo, que eram R$ 100, mais ou menos. Mas, se você, eu não sei se, Natália, pela sua foto de perfil aí, eu acho que você ganhava muito mais do que eu ganhava na época, tá? Eu era um coitado, né? Mas ainda sou, mas, mas eu ganhava Natália, pouco. Natália, se a gente não respondeu, usa de novo a caixinha aqui. O pessoal que está com alguma dúvida também, a gente tem aqui um roteirozinho, mas pode mandar as perguntas que a gente vai ajudando aqui. Natan, eu acredito muito no que tu falou aí, né? Deixa eu terminar aqui a pergunta. Não sei se eu consigo desativar. Foi. Mas é o seguinte, como você falou, né? Antes de acontecer, a gente não consegue dar o próximo passo, né? Aquela ideia, deixa ver como é que vai ser, para depois a gente colocar mais, né? Isso é normal. E quando a gente entende os juros compostos como uma curva exponencial, né? Que ela vai começar realmente devagarzinho ali, você não vai conseguir ver muita coisa, mas quando o negócio começa a pegar força, aí a curva ela começa a crescer bastante. Mas, Nathan, vê bem, seguindo aqui a parte que a gente tinha meio que planejado, né? Hoje, depois desse período todo aí, né? Agora que você atingiu a liberdade financeira, já está focando em querer ajudar mais e mais pessoas, você acredita que hoje, para hoje, né? Hoje, no século XXI, guerra na Ucrânia, ano de eleição, enfim, né? Toda essa incerteza que hoje a gente sabe que para no mercado. Você, se fosse começar hoje, tá? Como que você começaria? Com fundos imobiliários e mais dividendos? Ou mais dividendos e fundos imobiliários depois? Algum fundo de fundo, algum ETF? Qual era, assim, um norte para quem está começando a dizer assim, cara, estuda por aqui, começa a entender isso aqui, aí você vai se sentir mais confiante e vai dar os primeiros passos. Onde que você... Hoje, o Natan fez lá um bocado de coisa, às vezes errada, às vezes certa, estava aprendendo, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje aqui, né? Mas hoje, qual é o norte que a gente está começando aqui, poderia trilhar, né? Eu sempre falo que se eu tivesse um Natan do futuro fosse para mim há 12 anos atrás e falasse isso que eu vou falar agora, eu ganharia pelo menos esses 5 anos ali que eu falei para ela, que foi o que demorou. Por conta do medo e por conta de não saber exatamente isso, por onde começar. Eu fui entender que existiam outras oportunidades no meio do caminho, quando eu já estava com o Tesouro Direto, e aí eu vi, poxa, mas tem outras coisas, tem ações, fundos imobiliários. Eu já estava há muito tempo com o dinheiro parado assim na renda fixa. Então, o conselho que eu dou primeira coisa, forme sua carteira, a sua reserva, independente qual seja a sua reserva, porque às vezes a pessoa é concursada, ela fala, mas eu tenho garantido, mas forme uma reserva, então, de oportunidade. Uma reserva, você tem que ter uma reserva de qualquer forma. Ou uma reserva de emergência, se você, às vezes, não sabe o que você vai receber no mês que vem ou daqui a um tempo, você tem que ter uma reserva. Para os dois motivos. Ambos os motivos são inegociáveis, você tem que ter reservas. Ponto. Depois, eu já aconselharia para você começar por um tipo de investimento que ele tem características de renda fixa, mas ele está dentro da renda variável. Que investimento é esse? São os fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários de papel, eles têm todas as características de uma renda fixa, por quê? Porque eles estão atrelados a um indexador, né? Aí, o que é indexador, Natan? É a Selic, é o IPCA, são aquilo que dão uma baliza de taxas de juros, né? E esse indexador, ele é fixo, né? No sentido geral, ele vai te pagar aquilo ali, que normalmente supera a inflação, ou é a própria inflação, tá? Então, isso aí já te dá um parâmetro. E ele está dentro da renda variável. Por quê? Porque existem oscilações do mercado nesse tipo de ativo. E essas oscilações são interessantes porque você vai começar a sentir o termômetro do mercado. E os fundos imobiliários, eles não têm tanta volatilidade quanto tem as ações. Quando tem, no máximo, como já aconteceu nesse ano, é 10%,
o que é absurdo dentro dos fundos imobiliários. É uma volatilidade muito grande. Mas normalmente é 3%, 4%, 2%. Isso nas ações tipo assim, é o primeiro minuto. Abriu o pregão, já cai 3% para ficar esperto. Depois sobe 5%. Então é algo que é um pouco mais tranquilo para você começar. E os fundos imobiliários, eles têm uma característica que o brasileiro ele está acostumado, que é o imóvel. Então ele sabe como é que funciona um imóvel. Tudo que é investimento de imóvel, existe um fundo de investimento com a mesma característica. Então, se você que tem já mais normal, né? Tem pessoas que compram imóvel para alugar, para ganhar dinheiro com aluguel. Existem fundos imobiliários que fazem exatamente isso. Existem pessoas que compram terreno para fazer um prédio, construir e depois vender aquele prédio todo. Existem fundos imobiliários que fazem só isso, construção. Legal. Existem pessoas que fazem um negócio lá só para usar a estrutura, né? Um galpão. Também existe um fundo disso. Então, acredito que esses seriam investimentos para quem está começando com essas características que vão facilitar, que eu fui conhecer muito tempo depois. Fundo imobiliários de papel. É isso. É um campo para ser estudado e você talvez um passo inicial. Mas antes, tem duas perguntas aqui já, mas espera aí. É interessante isso, né? Eu comecei a investir em 2012 e aí depois eu tirei o dinheiro porque eu não tinha objetivo, não tinha meta, não alcançava, não via nada. Falou que é importante isso, né? Depois eu voltei em 2014 para 2015, cara, mas eu só fui para renda variável em 2017. Eu tinha um medo enorme de sair da renda fixa, aquelas coisas certinhas ali, né? Mas enfim, Nathan, antes de eu abrir essas perguntas aqui, eu tinha uma... Eu queria assim, né? Algo... fundo imobiliário papel, indexador e tal. Isso é muito legal para quem já está, de alguma forma, estudando os investimentos, ficou muito palpável. Mas, assim, para as pessoas que ainda não abriram nem sequer conta na corretora ainda, tu teria um número, assim, Davidson, se tu tiver 100 mil reais num fundo de papel esse que você, um fundo desse papel que você aderiria, assim, em média, quanto seria de retorno hoje para uma pessoa que colocou, né? Em valor, em porcentagem, talvez seja mais fácil de dizer, mas assim, 100 mil, em média, vai dar tanto. Para a pessoa ter uma ideia, assim, né? No cenário atual, eu consigo trazer essa projeção de forma bem fácil nesse tipo de investimento como o fundo imobiliário, porque o próprio fundo de papel ele já tem ali o que vai render, que é o indexador. Então, sendo bem conservador, a gente pode colocar em um retorno aí de pelo menos 0,8% ao mês, né? Que assim, é muito conservador. Hoje nós temos fundos imobiliários pagando aí quase 1,2% ao mês, que no final do ano vai dar ali 13%, 14% ao ano, que eu considero muito bom. E não são fundos imobiliários arriscados, pelo contrário, são fundos bem conservadores. Com a elevação da taxa de juros, a gente com o Selic nas alturas, esses fundos de papel, eles se sobressaem no ganho real. E aí vai um conceito, né, que muitas pessoas às vezes não entendem. Não é porque você está ganhando 12% ao ano que talvez você realmente está ganhando. Quanto que a inflação está tirando de você? E o ganho real é exatamente isso. É você fazer o seu ganho menos a inflação. Se ficar no positivo, você realmente está evoluindo, seu patrimônio está crescendo. Você está tendo ganhos. Agora, se você está ficando negativo, você está perdendo para a inflação. Seu dinheiro não está rendendo. Por mais que seu patrimônio esteja evoluindo, mas ele não está crescendo. Então, esse ganho real ele pode ser atingido com esse tipo de investimento. E aí, normalmente, a média aí, 100 mil reais, você vai tirar mensalmente aí entre 800 e 1.100 reais, que é o que eu tenho colocado aí, mais ou menos, de projeção na carteira pública que eu tenho aqui na página, né? Eu montei uma carteira pública lá em 2017, se eu não me engano. Eu comecei com um valor, no caso, né? Esse valor foi grande porque eu vendi o meu carro. E falei, pessoal, todo o valor do meu carro eu vou aplicar e vou fazer uma carteira com isso, né? E na época eu peguei esse valor, aportei todo, distribuí e comecei a mostrar. E aí todo mês caía lá
os dividendos e eu falava, brotou. Aí eu mostrava quantos que é. Até hoje eu mostro, né? Vou mostrando. Eu desfiz um pouco da carteira de quando começou, mas alguns ativos eu deixei justamente para toda semana eu mostrar que continua rendendo só dessa carteira que eu fiz lá atrás. E aí é uma evolução que muitas pessoas falam assim, caramba, mas começou com isso e já está nisso? Porque esse ganho eu vou reaportando e ele vai evoluindo, vai trazendo um crescimento grande. E então eu acho que mais ou menos isso aí, de 800 a 1.100 reais, você consegue ter um retorno com 100 mil reais. O que eu considero muito bom, porque você não compra um apartamento de 100 mil reais e tira um aluguel de 1.000, de 800, assim, no outro mês. Não, Muito não tira. difícil. Não tira. Eu tenho um imóvel que é muito mais do que 100 mil reais, e para lhe dar 800 reais limpo, né? Porque não tem Líquido, imposto, sem imposto de ainda renda, tem exatamente. condomínio, IPTU, enfim, né? Olha, E eu tô sendo conservador. a Natália falou que era a independência financeira mesmo. No Ah, caso, tu falou que era 12 anos, né? De 12 anos, foram, 12 anos foram foi o 12 anos. total. Legal. Isso. Eu tô com outra pergunta aqui do JPR. Como identificar o momento de rebalancear a carteira? Legal. Boa essa Boa pergunta. pergunta. Boa também. É, Quer começar a responder? eu posso começar. Eu já até englobo outra pergunta também, que é as pessoas quando falam assim, Nathan, como que eu distribuo o meu aporte na minha carteira? Vai ao encontro dessa pergunta aí, porque umas pessoas falam assim, beleza, eu escolhi lá, normalmente eu recomendo isso, né? Eu escolhi lá 3 fundos imobiliários, 2 ações, né? Tenho 5 ativos na minha carteira. Ou o contrário, eu tenho 5 fundos imobiliários, 5 ações, né? Que eu já julgo assim que é o máximo, assim, para a pessoa conseguir mesmo se organizar. Como que eu vou distribuir? Então, existe um cálculo de divisão desses ativos de forma que eles fiquem equilibrados dentro da sua carteira, para que isso realmente seja uma diversificação e não apenas uma diluição, né? Porque às vezes você tem ativos que são do mesmo setor, né? E aí isso aí pode desequilibrar um pouco. Como é que eu distribuo isso? Eu coloco tudo em fundo imobiliário, coloco tudo em ações, o que eu faço? Aí eu falo que é a oportunidade do custo-benefício, das oportunidades. Naquele mês, se o fundo imobiliário for muito afetado, aí o governo falou que ia taxar Ia dividendos, caiu tudo, taxar. despencou. Ou seja, notícia. Se tem notícia de alguma coisa, eu invisto naquilo que está tendo notícia. Porque tem grandes chances daquilo ali não dar em nada. É Brasil, gente. Vamos lá, vamos voltar para a realidade aqui. Brasil, ninguém aprova nada no outro dia, assim. As coisas não são fluidas, assim. Não é assim, líquido que. Não, vamos taxar dividendo. Mês que vem eu já vou perder. Não é assim. Então, se mês que vem eu não vou perder, eu compro agora. E aí, eu uso essa lógica de o que está caindo agora, eu vou aportar mais nisso aqui. Dólar está subindo, então eu vou aproveitar que tal coisa que está caindo. Dólar caiu, está valorizando, então eu vou comprar dólar. Então, tenta usar uma lógica de Warren Buffett, que é nunca perca dinheiro. E tente sempre comprar mais barato que todo mundo. Se tem a oportunidade que está mais barato, começa por ali. Mas já tem 3 meses que eu estou aportando só em fundo imobiliário. Ok, vai chegar um momento que tu vai ficar 3 meses só aportando em ações, porque é cíclico. O mercado ele se compensa, tem fases. E no final das contas, não importa 3 meses ao longo de 30 anos, ao longo de 20 anos. O que são 3 meses aportando seguido? Não é nada. O importante é não deixar de aportar. Você tem que manter essa constância. E para rebalancear a carteira, como que eu vou identificar isso? Isso vai realmente de encontro aos seus objetivos. Qual que é o seu objetivo? O objetivo é receber dividendos mensais e às vezes você está recebendo muito espaçado. Às vezes você fala, comecei com ações, eu recebo só por semestre, ou eu recebo um mês sim, um mês não, eu queria receber. Você vai ter que falar para mim, pô, Nathan, eu quero receber X mensal e pode ser que lá no final do ano eu receba um montante de tal empresa. Então a gente vai pegar e organizar para que isso aconteça. Entendi. Agora, Entendi. se você está falando de rebalancear, aí seria outro objetivo. Né? Se é de rebalancear no sentido de eu tenho muito renda variável ou eu tenho muita renda fixa, aí existe um conceito, e aí eu vou entrar no mundo acadêmico, agora eu vou falar como educador financeiro, não como investidor. Como educador financeiro, existe um cálculo que a gente chama, que é quase do princípio de Pareto, mas ele diz respeito de você, a sua idade, quanto, por exemplo, você tem 30 anos, né? Você subtrai de 80 e aí vai ficar 50. Esse 50 você vai colocar em renda variável.
os 30 você vai colocar em renda fixa. Por quê? Conforme os anos vão passando, você vai se expondo menos na renda variável e vai se posicionando mais na renda fixa. Porque conforme você vai perdendo ou não, ou ganhando idade, né? Conforme você vai ganhando Sim. idade, ficando mais velho, você não precisa de tanto risco, porque você precisa ter mais segurança, porque você vai perdendo saúde. Então, essa é a regra mais ou menos para balanceamento, se é esse conceito que você está falando da carteira. Se você quer realmente, não, entre renda fixa e renda variável, entre risco e retorno, então existe essa regrinha aí, que não fui eu que inventei, é uma regra acadêmica, que é simples, você tira a sua idade, o que sobrar dos 80 vai ser o que você vai colocar em renda fixa. Legal. É mais ou Legal. menos isso. Eu acho que é por aí mesmo. Você deve, na hora que for fazer o aporte, você vê o que está menos, né? O que mais sofreu, para você fazer a recomposição aí e deixar tudo equilibrado. Nathan, o Luiz deu um foguinho aí. Vou deixar esse foguinho para a gente se animar, né? Eu tenho outra parte aqui, Nathan. Como que a gente faz para começar, né? Mas assim, não no sentido de onde, tal, mas assim, a gente tem de alguma forma aí várias corretoras no mercado disponíveis, algumas atendem um público mais um pouco prime, que aí vai ter uma taxa, outra não tem. Isso. Onde você sugeria as pessoas começarem a fazer os seus investimentos? Qual corretora elas deveriam abrir e tal, no próprio banco mesmo? Como é que é a tua pegada aí? Legal. O primeiro passo maior, né, é abrir uma conta na corretora. Eu sempre falo que a abertura na conta da corretora, o próprio nome fala, é uma abertura, né? Eu coloco ela como uma chave, que é você abrir uma porta para você entender o que tem lá dentro. Então, para você ter essa chave, e as pessoas falam assim, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir no quê? Eu falo assim, pera aí. Primeiro você tem que entrar lá para você saber, agora eu estou entendendo, aqui é um cômodo de roupa. Aqui tem calçado, aqui tem vestido, aqui entendeu? Mas se você nunca abrir, você não vai saber o que tem lá dentro. Então, essa chave que eu falo que é da abertura, a chave da abertura de conta, é o primeiro passo. Sem a chave, você vai cometer alguns erros, porque às vezes você vai entrar pelo banco, e aí o banco ele vai te oferecer produtos que é dele, porque o seu gerente vai querer ganhar em cima de você, porque ele fala assim, agora está sobrando dinheiro, então toma aqui esse crédito aqui como é que fala? Um título de Títulos de capitalização. capitalização, essas coisas aí que não Consórcio. vão te levar a lugar nenhum, e ele vai um consórcio para ele ganhar em cima da porcentagem. Então, a chave é a corretora. Ponto. Então, esse é o primeiro passo de todos. Né? Assim, não chega nem a ser um passo, porque é o que eu estou falando, é para você abrir, para você entrar. E aí, existem as chaves e chaves. Né? Existe a chave que vai te abrir e já vai te apresentar um armário bem estruturado, vão ter acompanhamento, a pessoa vai te guiar e falar assim, olha aqui, esse lado aqui, você vai ter tal coisa. Aqui, que aí são corretoras que normalmente elas têm ali assessores que vão te ajudar. E, normalmente essas corretoras vão cobrar uma corretagem, uma taxa, às vezes não é alta. Por isso, eu recomendo, para quem está começando, abrir conta nas que não pagam. Hoje, a minha carteira principal está na Rico. A Rico eu considero a melhor plataforma para quem é iniciante. Ela é totalmente didática, ela tem blog, ela tem conteúdo educativo, ela tem vários tipos de assessor, taxa zero, agora vai vir a conta remunerada. Então, ou seja, você vai deixar lá parado, já vai estar rendendo um pouquinho. Então, ou seja, várias vantagens que a Rico ela tem. Você não paga nada para abrir conta, você não paga nada para fazer nenhuma transação lá dentro da Rico. Então, assim, eu falo que a utopia do iniciante é essa, é você, investindo pela Rico, era o que eu queria há 12 anos atrás. Não existia, nem cogitava também. Eu falo assim, quando eles não vão ganhar nada, impossível, eles não vão ganhar nada, eles vão querer sempre pagar, que eu pague alguma coisa. Nunca imaginei isso. Então a Rico é a principal. O legal outra é do grupo XP também, né? Do grupo das maiores corretoras que tem no Brasil hoje, então. Exato. Outra também que eu recomendo, que é a Clear, que aí ela é um pouco mais prática. Ela não tem muito assim firula, muito negocinho, às vezes não tem nada. Pensa numa coisa raiz. Eu falo que é a Rico, que é a Clear.
Eu falo que normalmente quem começa pela Rico, ela tende a ir depois, quando já está um pouquinho mais madurinha assim, ir para Clear. Mas tem gente que às vezes é mais diretona assim, já começa pela Clear. E também é da XP. E depois eu recomendo sempre a XP. Por quê? Porque a XP ela é a maior plataforma de investimento da América Latina, ela tem uma série de investimentos que você não vai encontrar em nenhum tipo de corretora, ela tem acompanhamento, dependendo do quanto você vai começar pela corretora, você tem direito à assessoria, você tem direito a outros tipos de complemento, ou seja, tudo isso você vai receber só por abrir conta na corretora, você não paga nada para abrir conta na corretora. Eu invisto em fundos imobiliários na XP e não paga nenhuma corretagem. Você vai pagar uma taxa de corretagem só nas ações, só na compra e venda de ações. Então, se você comprar, você só vai pagar ali. E eu, por exemplo, compro para não vender, eu já coloco embutido no valor, porque nunca, só lá na frente, talvez daqui, quando eu for comprar, quando eu vou vender, talvez a XP nem mais cobre corretagem, porque vai estar diluído também lá na frente. Então, eu recomendo normalmente esses patamares assim. Você abre na Rico, vai para Clear, da Clear você vai para XP. Lógico, se você é aquela pessoa que gosta de acompanhamento, que fala assim, não, Nathan, eu preciso de alguém ali pelo menos para me dar um nortezinho, então já vai para XP, que vai ter um assessor a partir de, se eu não me engano, a partir de R$ 5.000 investidos, você já tem direito a uma assessoria. A Rico também. Então, às vezes, dá para manter na Rico, mas a XP ela vai te dar uma atenção a mais, porque é uma plataforma gigantesca, né? Então, ela vai te dar essas outras qualidades que as outras corretoras não vão ter. E aí outras, eu falo outras, Perfeito. todas. Fechou. Deu um delayzinho aqui, mas deu para fechar aqui a ideia. Boa Tá pergunta. me ouvindo aí, Nathan? Tá me ouvindo aí, né? Tá tudo certo, né? Eu tô ouvindo, tô te ouvindo. Tá travando um Tá. pouquinho. Vamos Quer, embora. quer que eu responda essa daí? Não, não, pode responder, mas assim, eu queria dizer que tanto a Natan Yuri. quanto eu, a gente tem também um link que você pode abrir a conta na corretora, e você pode, de repente, começar já com um produto promocional. A XP tá com a campanha de trazer novos investidores, nessa ideia de desbancarizar os investimentos, trazendo mais e mais pessoas para o mundo dos investimentos. A Rico com taxa zero, então se você quiser começar com indicação, com link de indicação para você acessar produtos promocionais, pode mandar uma mensagem aqui no direct, tanto para mim quanto para o Nathan, que a gente vai poder te atender e te ajudar nesses passos iniciais também. Responde essa pergunta de Yuri, que a gente vai partir para o final aqui. Já faz uma hora que a gente está trocando ideia. Verdade. Só antes de responder, é interessante que se você entrar pelo link de um de nós dois, a gente consegue monitorar na sua conta, porque às vezes pode dar uma inconsistência, ou você não conseguir se cadastrar, aí a gente consegue lá, pelo pessoal da XP, falar, olha, a gente tentou abrir a conta do fulano pelo nosso link e eles vão te dar uma atenção. Se você entrar por outros destinos, pode ser que talvez a gente não consiga esse acompanhamento. Então, às vezes, é importante a gente avisar isso. Já aconteceu de abrir a conta na Rico, não foi pelo meu link, e aí quando eu tentei ajudar, né, a gente não conseguia acompanhar, porque ele abriu por outros lugares, né? E aí infelizmente, eu não consigo forçar a Rico te ajudar, porque você abriu lá pelo próprio aplicativo, né? Tem esse porém aí, mas fica à disposição de vocês. Né? É apenas uma recomendação. Vamos lá, o Yuri perguntou, poderia citar quais investimentos a XP possui que não tenham em outras corretoras? Sim, vou te dar um exemplo. Por exemplo, existem tipos de investimentos na corretora XP que só são possíveis para investidores qualificados e que a XP, por ter uma grande demanda de capital, ela consegue disponibilizar isso para os seus clientes, coisas que outras corretoras não conseguem atender essa demanda. Além de ter, por exemplo, alguns fundos específicos que o gestor decide só por deixar na corretora XP, por conta também do lastro que a corretora tem, ou seja, nós conseguimos aí, com a corretora XP, englobar uma série de investimentos. Além de que agora nós temos a Xstage,
que é uma plataforma específica para aqueles que querem investir em criptomoedas, né? Então, entre você investir em uma corretora ali que começou agora, falando de cripto, que você não sabe nem se aquilo ali é uma pirâmide, a XP tem um lastro e está ali também com essa plataforma voltada para cripto, para quem aí já está um passo a mais aí nos investimentos. Então vejam que tem aí sim oportunidades que não vai ter em outros corretores. Esses são só um exemplos, né? O pessoal que abrir conta, inclusive os novos, vai ter acesso, inclusive, ao CDB, pagando 200% do CDI, É que é o plano verdade. promocional de entrada. E agora a plataforma, para mim, já está habilitada, inclusive, para você fazer investimentos fora do país No também, né? Você exterior. pode, Isso, é inclusive verdade. abrir conta. Então, você vai ter Bem acesso lembrado. a realmente uma gama de investimentos aí. Nathan, tem perguntas aqui ainda. Eu queria ficar à disposição do pessoal que está aqui. Tenho certeza que você também fica à disposição aí para o pessoal continuar interagindo no direct, enfim, né? No Telegram lá, que tem um canal no Telegram também, o pessoal acessa lá o Telegram. Mas eu queria, antes de realmente partir para o final, eu queria que você desse aí uma palhinha, né? Uma palhinha aí sobre o FII Infra. Você que foi beber da fonte lá nesse evento que teve aí de fundos. Cara, não precisa ser delongar muito, não. Mas assim, o que é que você achou? Realmente vale a pena parar para dar uma estudada e começar os aportes? Eu tava realmente. Eu acho que essa era a minha pergunta, né? A pergunta da vez aqui sobre o FII Infra aí, que a gente tá com essa novidade, né? Novidade. Em 2019 começou já a operar algo desse tipo, né? Então, lá nesse evento que eu fui, né, foi um evento específico que a Suno patrocinou sobre fundos de investimentos imobiliários, e a gente teve a oportunidade de ver ali gestores falando sobre os seus fundos especificamente, falando para a gente suas estratégias, revelando o que eles têm de prospecção para o futuro próximo, sobre o futuro também do mercado global, mercado doméstico, pós-eleições, antes das eleições. Tudo isso foi muito bom ouvir ali de pessoas, pô, um conhecimento ali altíssimo, e ouvir deles assim, poder estar ali ouvindo diretamente, né? O professor Baroni até fala, né? Num lugar desse é como se você estivesse no gramado ali, ouvindo com jogadores, e realmente é você estando no gramado ali, diferente de você estar na arquibancada, diferente de você estar em casa assistindo pela televisão, né? Existem essas fases. E estar ali no gramado é algo fantástico de você poder participar. Foi falado também sobre os fundos imobiliários do agronegócio, os FIAGRO, né, os fundos de investimento de agronegócio, que é algo relativamente novo também. Então, queria deixar essa ideia de que existe aí a possibilidade agora de você estar investindo no agronegócio, que, sem dúvida, falar de agronegócio é falar do PIB brasileiro, que está batendo aí recordes, está sendo um espanto para a economia global, né? O exterior está olhando para o Brasil, que sempre foi o celeiro do mundo. Então, o FIAGRO é uma novidade que, inclusive, eu estou fazendo dever de casa, que estou me aprofundando em relação a isso. E o fundo de investimento de infraestrutura, né, para quem não sabe, nada mais é do que algo voltado justamente para essa área. Tanto o agronegócio, que tem aí incentivos fiscais, porque, como eu falei, agronegócio é falar de PIB, é falar de economia brasileira, e a infraestrutura é a mesma coisa. E são fundos de investimento, ambos, tá? Para englobar a sua pergunta, Dallas, justamente de que tem projeções muito boas para o futuro próximo. Por quê? Porque existem, né, aí eu vou dar dados aqui que a gente recebeu lá desse evento, né, dos gestores. Existem dados que todas as vezes que o mercado americano ele começou a aumentar a sua inflação e começou a taxa de juros ser elevada, igual eles estão fazendo, que não acontecia aí mais de 20 anos, que os Estados Unidos não precisavam mexer na taxa de juros deles, todas as vezes que eles fizeram isso, 100% das vezes, houve um colapso e aí, automaticamente, a economia americana ela estourou, né? Vamos dizer assim, entrou em recessão. Então, a maioria deles ali acreditam que vai haver uma recessão americana, que isso já está
vamos dizer assim, indicando para que isso aconteça. E automaticamente, depois de todas as recessões americanas, vieram oportunidades, e aí eles mostraram gráficos lá, oportunidades justamente para essas duas áreas, que é o agro e que é a infraestrutura. Então, ou seja, aí muitas pessoas falam assim, então depois da recessão eu começo a investir? Não, depois da recessão já vai estar precificado, porque é quando tudo vai começar a subir. Então eu acredito que esse seja um momento ideal, ó, tô colocando a galinha dos ovos de ouro aqui das informações privilegiadas que a gente teve no evento. Que esse seja um momento ideal para você estar começando nesses dois tipos de investimento, no fundo de investimento de agronegócio e de infraestrutura. O que você acha? Respondi? Não, respondeu. Assim, né? Cada vez, quanto mais a gente estuda, mais mecanismos a gente vai aprendendo sobre investimentos e tudo, né? E esse FII, que vai pagar dividendos mensais também, igual o fundo imobiliário, sem R, sem nada, eu acho que é uma pegada boa, né? O mundo, ele vive de crédito, né, de modo geral, né? Então as empresas fazem a captação de recursos através dessa modalidade de investimentos e vai botar o país para crescer, né, cara? E vai fazer infraestrutura e tudo mais. Eu acho que faz sentido não só nessa hora, mas se você manter uma diversificação, uma estratégia bem definida, faz sentido toda hora também, né? Não necessariamente nessa hora específica aqui. Mas é isso aí. O Yuri parabenizou aí mais uma vez pelo teu trabalho. Eu também queria, mais uma vez, não só parabenizar, mas agradecer por ter aceitado o convite, por ter separado essa horinha aí na agenda e estar, de alguma forma, contribuindo aqui para os meus seguidores também, né? O pessoal que está começando a investir com segurança, com responsabilidade, dando os primeiros passos, abrindo as contas, e agradecer muito aí pela essa oportunidade. Eu queria, Nathan, que você fechasse a live com conteúdo, com uma frase, com uma indicação de algum treinamento seu, produto que você por hora tá vendendo, tá no canal no Telegram, para que a gente realmente possa encerrar aqui essa nossa live de hoje. Bom, primeiro eu vou te agradecer por essa oportunidade de estar falando para o seu público, estar falando de algo que eu gosto muito, né? Que é falar sobre renda passiva e poder falar como que eu alcancei, né? Como que é essa oportunidade de poder falar que isso é real e que eu sou a prova viva que isso é possível de alcançar a independência financeira com os investimentos, né? Talvez muitas pessoas alcançam sua independência financeira aí com cursos, métodos, vendendo produtos, mas eu quero dizer que os investimentos é possível. A gente está fazendo lives semanais, então todas as quintas-feiras, 7h15, eu estou conduzindo, né, esse público que está acompanhando a gente, desde a abertura de conta, que já foi há 3 lives atrás, abrir a conta na corretora, eu expliquei como fazer esse processo. Depois, expliquei a diferença de você saber o que é renda fixa, renda variável. Daí eu coloquei como preparar o terreno, né? Você saber, para você plantar, você tem que saber adubar, você tem que preparar o terreno, para depois você criar raízes, que foi a terceira aula. Eu sempre associo aí com grão, tá? Plantação, essas coisas, porque eu acho que é um método das pessoas verem um crescimento, né? Que aí a pessoa entende, não, um grãozinho, um pouquinho de cada vez. É isso mesmo. É um conhecimento devagar. Nada muito rápido dá certo, né? Então, assim, tem que ser algo bem devagarzinho. E o que eu gosto dessa analogia que eu faço é que, eu falei, né? Foram 5 anos até eu ganhar os primeiros R$100. 5 anos. É exatamente isso. Quando você começa a crescer, primeiro você cresce para baixo, para ter raízes firmes. Então, começa bem lento, as pessoas não vão ver aquilo ainda, porque devagar. Só que aí a hora que começa a florescer, os primeiros R$100, depois ali, ninguém segura. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. No mesmo ano que eu consegui R$100, eu consegui 500 no final do ano, e depois foi evoluindo de uma forma muito rápida, e eu alcancei em 2020, né, a independência financeira. Vejam que o processo é semelhante, por isso que eu uso isso. E aí, né, amanhã a gente vai estar partindo da nossa quarta live, às 19h15, de 6 lives, onde na sexta live eu vou mostrar essa carteira pública que a gente montou e os ganhos que eu recebi nesse período e o quanto foi essa evolução. Eu vou mostrar essa evolução dos últimos 4 anos dessa carteira, que vai ser o coroamento das pessoas falarem assim, caramba,
é possível mesmo, porque eu vou mostrar que está ali, contra fatos, não vai ter argumento. Eu vou mostrar, eu vou abrir e as pessoas vão ver, olha, aqui é o dia que eu comecei e aqui é hoje. E tá ali, não tem assim, não tem mágica, não posso, é a prova, é só isso. E eu quero que mais pessoas vejam isso, porque às vezes precisa dos Tomés lá, né, ver ali com os próprios olhos para crer, para ver e falar assim, caramba, é mesmo, o Natan fez e mostrou e provou. É isso. Porque depois que a pessoa tiver essa sensação, que fala assim, cara, se o Natan conseguiu, eu vou conseguir, aí eu ganhei todo o que eu quero passar para as pessoas, que é realmente elas se sentir ou ter uma referência de alguém que fez isso e deu certo. Porque até então eu nunca tinha tido isso. E as pessoas que alcançaram eram com valores muito fora da minha realidade, com atividades que eu não conseguia fazer e fora do meu mundo. Então, assim, talvez eu seja um pouco mais próximo do que você está vivendo hoje e da sua realidade. Ou talvez não também, porque eu já estou num nível mais avançado, mas pelo menos eu já estive, ou você vai se identificar numa fase que eu já estive da sua realidade. Então, é só essa mensagem que eu quero deixar para você, falar que é possível sim, que talvez no começo você vai crescer muito para baixo, até você ter raízes, para daí sim começar a florescer. Legal. Toda quinta-feira, 19h15. Exatamente. 19h15. Aqui no Instagram mesmo, no YouTube e aqui no Instagram mesmo? Aqui no Instagram e no YouTube, tá? E então, YouTube é preferência do cliente. Do cliente, Valeu, Natan. É isso aí, cara. Obrigado. Agora eu entendi por que o Fiagro, né? Você tá... o Digrão, o Fiagro e tal, entendi. Valeu, cara. Tudo de bom aí, brigadão. Pessoal, qualquer coisa também, estamos à disposição aqui no direct. A gente tem um clube, Natan, chamado Clube da Riqueza. A gente tem um grupo aqui de educadores financeiros também que está contribuindo, falando sobre fundos, sobre investimentos, ações, orçamento, cashback, milhas, para ajudar também as pessoas a começarem a fazer esses investimentos. Valeu, cara. Muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Fica à disposição aí. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, um abração.